E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre dois jogadores até queridos pelo torcedor do Goiás, apesar do rebaixamento do ano passado, que eu e vejo que muitos outros de vocês também gostariam que o Goiás tivesse continuado com esses camaradas para esta edição de Série B. O primeiro deles, o Guilherme Marques, jogador que hoje está lá na China, tem 33 anos de idade. Eu conversei com o Guilherme através do Instagram, muito obrigado a ele, me respondeu gentilmente a respeito desse assunto e me confirmou. O contrato do Guilherme, de fato, é até o final de 2025 com o Shanxun Yatai, esse clube da primeira divisão chinesa. Então ele tem esse vínculo até o final do ano que vem e teve, infelizmente, uma grave lesão. A princípio, uma lesão do ligamento cruzado do joelho. É sempre uma lesão complicada, mas ele que atuou pela última vez no dia 26 de maio, ele já está fazendo os exercícios físicos normais, né, tentando recuperar aquele estágio inicial para você fazer aquela transição para o gramado. Então o Guilherme está nessa situação. Aparentemente até o mês de dezembro ele já deve voltar aos gramados. Esse contrato até o final do ano que vem. O Goiás, a única informação, eu vi duas informações sobre esse assunto. Uma do Periquito Brisado, que ele afirmou que teve sim um interesse, o Goiás sondou o jogador para uma extensão contratual. E o próprio Guilherme, no ano passado, depois do Goiás já ter sido rebaixado, na entrevista coletiva, ele comentou que teria sim o interesse de continuar no Goiás, mesmo se tratando de uma Série B ou até mesmo aqui no futebol brasileiro, onde teve a sua primeira passagem. Então o Guilherme ele foi procurado. Tá? O que eu tenho de outra informação é disso também. O Goiás fez uma sondagem. Segundo o André Rodrigues, não houve esta proposta da diretoria alviverde, também essas informações lá do começo do ano. Eu acredito sim que o Goiás ele poderia ter continuado com o Guilherme Marques. Não é um jogador barato, tá? Não vá achando que o Guilherme ganha aí 50 mil por mês, muito mais, eu colocaria até umas 10 vezes mais do que isso lá no futebol chinês. É um jogador muito valorizado e o salário dele que ele ganhava no Goiás foi reduzido. Então assim, ele quis voltar para o futebol brasileiro. Essa é a maior verdade. Não foi uma caridade, nada disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele ganhava muito bem na época dele da China, assim, muito bem é 15 mil reais, né? Ganhava salário do sonho, de shake. Mas, nesse retorno ao Goiás, é óbvio, né? O Goiás não paga 500 mil, 200 mil para ninguém, no ano passado, por exemplo. Mas, ele teve essa experiência, esse sonho realizado também, de jogar a Série A. 30 jogos, 6 gols marcados pelo Goiás e 6 assistências. Teve sim boas aparições, geralmente se ele tivesse ali um outro jogador no meio de campo, até desempenhava um melhor futebol. Eu gostaria de ver o Guilherme novamente com a camisa do Goiás. E o Palácios também, que já postou nas suas redes sociais, o Carinho tem sim o interesse de voltar para o Verdão. Até uma informação, se eu não estiver enganado, era do Edson Júnior, né? Que ele falou que o Palácios seria oferecido na janela de julho para o Goiás. O Verdão não teve o interesse, tá? Novamente, na sua recontratação, vamos dizer assim. Os dois contratos dele vai até o final do ano que vem no São Lourenço, dezembro de 25, e no clube grego que ele está jogando agora até junho do ano que vem, quando se encerra a próxima temporada na Grécia. Não começou bem essa temporada lá não. Ele realizou até aqui 6 jogos no Campeonato Grego, apenas um como titular, ainda não marcou gols ou deu assistências. Não acho o Palácios um craque, mas era um jogador bastante esforçado. Talvez ele de uma função de um segundo meio-campista. Eu acho que o Juninho e o Rafael Gava eles são até melhores do que o Palácios, né? O Palácios ele jogou muitas vezes como um meio esquerdo, enfim, não é essa função exatamente dele. Mas se tivesse continuado, enfim, tendo um entrosamento maior, eu penso que é um cara, talvez aí com o Juninho, por exemplo, no meio de campo, que poderia ser uma opção razoável para o plantel. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desses dois assuntos. A outra marca que eu esqueci de comentar é a Loto, né? O Goiás esteve com a Loto entre 2008 a 2012, também com uma qualidade fenomenal. Para mim, se fosse mencionar dos últimos 10 anos, né? Então vamos colocar aí das últimas 10 temporadas, de 2014 para cá, eu consideraria a Puma melhor, né? A Puma, aquela camisa de 2014, era espetacular, a de 2013 também. Sobre a fornecedora hoje, o Goiás mudou anteriormente, né? Quando surge a marca Green, era a produtora, no caso, era a Superbola, e o Goiás modificou para esse ano de 2024 para a Toledo Esportes. Tá? Não vi uma mudança assim extraordinária não, só que a Superbola estava vacilando demais com o Goiás, como por exemplo aquela apresentação do uniforme da temporada passada com a data de nascimento do Goiás, de fundação, errada, sabe? Faltando um tracinho, enfim, uma coisa bizonha
se tratando de um descuido muito grande, e agora fechou com a Toledo Esportes. Sobre o Brasileirão, vou até deixar aqui um mapa passando para vocês, da Série A do Campeonato Brasileiro, também outras fornecedoras da Série B. O que a gente vê é que as marcas próprias elas perderam um pouco de espaço em relação àquele boom que teve entre 2016 até 2020, mais ou menos. Basicamente, tá? Quem tem hoje marca própria, ou ela continuou como foi o caso do Goiás, do Amazonas, do CRB, do Ceará, do Paysandu, ou a Volt pegaram, né? A Volt foi lá e fechou um acordo. Por exemplo, a Volt tem hoje o Figueirense, o Remo, Vila Nova, Avaí, América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto, com camisas boas. As camisas da Volt não são ruins. Fortaleza, Vitória, Criciúma, talvez poderia ser uma boa também para o Goiás. O único valor que eu pesquisei aqui da Volt era do Remo, que recebeu nesta temporada 2 milhões de reais. Então, por exemplo, o Goiás, por não ter uma fornecedora, ele deixa também de receber esse valor. Peguei aqui alguns dados, eu só consegui encontrar uma tabela completinha de 2022. O Grêmio recebia 16 milhões por ano da Umbro, mais royalties. O Cruzeiro na faixa de 7 milhões de reais. O Santos, 12 milhões também com a Umbro. O São Paulo, Adidas, 15 milhões de reais. O Corinthians com a Nike, 30 milhões. O Vasco, na época da capa, só 900 mil por ano, mais royalties. E o Flamengo, 69 milhões de reais com a Adidas. O Palmeiras também tinha um contrato com a Puma de 22 milhões de reais, mais um percentual das vendas. Pode deixar a sua opinião, é um valor também que o Goiás poderia pegar, né? Por exemplo, hoje, o trunfo do Goiás é de ter os valores, né, toda a quantidade das suas vendas, ficando para ele. Mas, com um contrato, por exemplo, de uma fornecedora, você recebe, além de um percentual das vendas, você pode ter esse acordo, além disso, um valor já fixo também no começo do contrato. O que você pensa a respeito desse assunto? Se você é favorável ao Goiás buscar uma nova linha de raciocínio para o ano que vem. Volto a dizer, não são as piores camisas do mundo, também não são as melhores. Acho que o design do Goiás não é ruim também, poderia ser bem pior, como a gente já viu em outras temporadas. O que mais me chateia é tanto uma qualidade meio xoxa, mas isso não é só do Goiás, assim, as camisas hoje do futebol, elas são ruins, isso é claro, não tem como negar isso, só que os preços, eles são muito salgados. Eu não estou falando para o Goiás vender camisa a 20 reais, não é isso, mas alguma camisa pelo menos numa faixa de 170, 150 reais, não é possível que com uma marca própria, o Goiás não precisa ganhar dinheiro só com venda de camisas, tá? Até porque a camisa é a primeira simbologia, você pode colocar uma margem de lucro maior, por exemplo, os outros produtos, acessórios, a fidelização do seu cliente de fato, mas para mim, pelo menos uma camisa original do Goiás, ela tinha que ter um preço ali um pouquinho mais baixo. Não estou falando só para a população mais carente, financeiramente falando, não, mas também até mesmo para a própria pessoa. O cara vai na loja do Goiás, quer comprar 5 camisas, vamos colocar assim, para ele, para a esposa e para 3 filhos. O cara vai gastar mais de R$1.000. Então, assim, é um valor muito alto. Não estou falando só para a pessoa que não tem a condição de dar R$200 numa camisa. Show de bola, né? Vai ter gente nessa condição também. Mas até mesmo para o cidadão que tem um poder de compra um pouquinho maior, essa camisa do Goiás, para mim, nessa faixa de R$300 com marca própria, ela chega a ser um tapa na cara da torcida. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. E os outros clubes também no Brasil, eles não estão muito longe disso não, tá? Por exemplo, eu estava fazendo aqui uma matéria do Remo. O Remo também, a camisa original dele com a Volt, ela é de 230 reais. Então, assim, 250 reais. Também não tá barato. Mas, né, infelizmente, é o cenário que a gente tem para hoje. Se for para continuar assim, eu prefiro ter uma marca de grife por aqui também.